Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Acauã. Sejam bem-vindos aí à disciplina de Laboratório de Linguagem de Programação, né, o LIAD 701. Muitos de vocês já me conhecem. Eu, nos últimos 4 anos, fui o coordenador do curso, né, visitei os municípios, me encontrei com vários de vocês, mas alguns podem não me conhecer. Bom, daqui até o final do curso eu vou estar acompanhando vocês nas disciplinas, principalmente de programação, tá? E nesse semestre especificamente nós vamos ver a disciplina de laboratório de linguagem de programação. Bom, alguns de vocês já devem ter entrado no ambiente, né? Eu estou montando ele há semanas ainda, terminei a primeira semana agora. Nós vamos ter essas videoaulas explicando o conteúdo e essa é uma disciplina, essa é a primeira videoaula introdutória, tá? Então aqui tem uma apresentação, né, minha, e o objetivo principal dessa disciplina, desse curso, é desenvolver um sistema que consiga conectar a um banco de dados e que nesse processo consolidemos os conceitos de desenvolvimento, né, de programação orientada a objeto, produzindo um resultado que poderá servir como base para projetos futuros, para auxiliar no TCC de vocês, tá? Então essa é a ideia. Então, toda semana eu vou publicar um vídeo ou mais de um, né, produzido por mim mesmo. E quando tiver videoconferência, né, videoconferência, né, nossos encontros aí semipresenciais, digamos assim, eu vou avisar com antecedência, ok? Espero que vocês participem, tirando dúvida nos fóruns, tirando dúvida com o tutor à distância. E para isso aqui tem uma pequena... todo tópico nós temos um fórum aqui que vocês vão poder tirar dúvidas, tá? Ah, Basicamente, deixa eu abrir aqui a ementa do curso para nós darmos uma analisada nela. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que fica melhor para todo mundo ver, né? Bom, então ela não tem, na verdade, o pré-requisito dessa disciplina é linguagem de programação 2, né? Então você já vem com uma bagagem aí de programação. E o objetivo descrito na ementa, né, como eu disse lá, capacitar o aluno na construção de um software educacional no projeto do projeto à sua fase final de implementação e teste de validação com o usuário final, né? Nós vamos fazer o que a ementa está sugerindo aqui, né? Ela sugere que a elaboração de um projeto baseado na orientação a objetos e implementação de software de cunho educacional em linguagem de programação orientada a objetos, conectando a um banco de gerenciador de banco de dados, conectado a um gerenciador de banco de dados. Comparação de algoritmos, linguagem de ambientes de programação orientada a objetos, análise de desempenho de metodologias. E aí tem uma bibliografia. Bom, então aqui nós já vemos que essa disciplina ela é a união de alguns conhecimentos que vocês vêm adquirindo no decorrer do curso, né? A parte de programação com banco de dados. E nós vamos ver, eu vi essa ementa, ela, digamos assim, o conteúdo anterior dela, ela estava baseado numa, nos tópicos um pouco, digamos, desatualizados. A minha ideia é ir dando uma atualizada com linguagens e frameworks e ferramentas mais atuais, tá? Nós não vamos nos aprofundar a nível de muito complexo, mas a ideia é que vocês entendam o que vocês estejam fazendo e no final nós tenhamos esse produto, esse projeto que é o objetivo da disciplina. Tá? Então, o que eu pensei para essa disciplina? Ela é baseada em orientação ao objeto. Nós vamos ter aqui a primeira aula que eu já publiquei, né, o PDF, depois vocês dão uma olhada. E também tem essa apostila de programação orientada ao objeto, né, ou POO, que aconselho vocês a lerem, que também vai tirar algumas dúvidas. Nós vamos ter uma base mais web. Tá? Nós vamos ver orientação a objeto em JavaScript. Tá? Normalmente, as disciplinas de orientação a objetos
feito em Java. É o mais comum, mas para dar um enfoque um pouco mais prático, e eu escolhi utilizar JavaScript, tá? O conceito de orientação a objeto ele independe de linguagem, digamos assim. É essa metodologia, essa forma de implementar os programas vem da engenharia de software, da UML, na verdade, né? E é implementada pelas linguagens. Então, tem linguagens mais comuns, tem linguagem que tem esse paradigma ou não, e nós vamos ver isso aqui na primeira aula. Ok? Mas dando uma visão geral aqui do que eu planejei na disciplina, nós primeiro vamos ver conceitos de programação orientada a objeto em JavaScript, como eu disse. Depois nós vamos preparar o nosso back-end, que seria a nossa parte do servidor, para, né, receber nossas requisições. Vamos juntar o banco de dados a esse back-end, né, fazendo a conexão com o banco de dados, que é um pré-requisito da disciplina. Vamos fazer o nosso front-end usando um template Engine, né, ou Engine, e para ficar um pouquinho mais bonitinho, mais padronizado o nosso projeto. E depois nós vamos fazer um deploy, né, que é publicar esse nosso projeto em um servidor na nuvem, ok? E daí aqui é a parte do trabalho final para vocês entregarem, digamos aqui, esse projeto publicado, tá? Parece uma coisa um pouco mais complexa, que não sei se algum de vocês tem alguma experiência ou não, mas nós vamos dar os caminhos aqui das pedras, tá? Então, para partir logo para a primeira aula, nós já vamos ver uma parte de conteúdo, que é essa parte da primeira semana. Esse primeiro tópico aqui, a primeira semana, eu planejei mais ou menos uns 4 vídeos, tá? Esse daqui é o primeiro. Bom, então vamos primeiro ver a parte dos conceitos de orientação ao objeto, tá? Então vou fechar aqui a ementa, vou abrir aqui o slide da aula, tá? Vocês viram esses conceitos aqui nas outras disciplinas que vocês pagaram até aqui, né? Visto que esse é o penúltimo semestre do curso, né? Então, vocês possivelmente viram o paradigma de programação, né? Nós temos aqui essa forma de programar, digamos assim. O paradigma imperativo, que você dá meio que ordens ao programa, né? E o paradigma declarativo, né? Dentro desse conceito maior de paradigma imperativo, nós temos o procedimental ou procedural, que são linguagens como C, como base, tá? O COBOL mais antigo, mas o C é o exemplo mais clássico, e nós temos o paradigma orientado a objeto. Mas antes de ir para o orientado a objeto, o paradigma procedimental ou procedural, ele basicamente quando a gente escreve o código, e normalmente ele tem, digamos, blocos ou funções que você vai, né, você chama a função main, que chama uma outra função, e ele vai encadeando um conjunto de código meio que em sequência, por procedimentos, né? Por isso que ele é procedimental, né? Como se fosse só funções encadeadas, ok? No máximo você organiza o código assim. Você pode até separar em mais de um arquivo, mas no final ele junta esse arquivo todo num bloco só e vai executando essas funções, indo e voltando, se for uma função recursiva, né, até ter uma condição de parada, e faz alguma coisa, tá? É um jeito mais clássico de implementar. Com o desenvolvimento das linguagens, digamos assim, de programação, a evolução do procedimental seria a orientação ao objeto, tá? E que você imagina o mundo em classes, objetos, atributos, métodos e alguns outros conceitos de orientação a objetos mais aprofundados que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Mas seria mais uma aproximação do mundo real, ver assim, o que eu quero programar um sistema que um carro que vai um sistema de um carro. O que o carro tem como atributo? Ele tem um banco, um volante. O que ele faz de ação? Ele, além de andar para frente, andar, né, o verbo para trás, você dá ré ou você pode buzinar.
e você implementa isso como uma visão mais real das coisas, tá? E nós vamos ver com detalhes isso. Aí dentro da orientação a objeto seria a orientação a eventos, também é um outro paradigma. E de um outro lado aqui da árvore, digamos assim, nós temos o paradigma declarativo, que seria mais linguagem de programação de script, né, como JavaScript, como Python, né? JavaScript, no geral, ela está enquadrada como um paradigma funcional, né? O funcional aí, uma linguagem clássica é o Haskell, e daí nós temos diversas linguagens, né? Só que hoje em dia você não tem mais essa divisão tão exata de onde uma linguagem está em comparação com a outra, tá? Nós temos o conceito de paradigma multifuncional. Uma linguagem ela tem múltiplos paradigmas, tá? Então por isso que o JavaScript ele é tanto procedimental quanto orientado a objeto quanto funcional. Você pode implementar, você pode desenvolver dessas três formas. Mas eu acho importante vocês saberem que existe isso, ok? Então, aqui, o que é orientação a objetos? Né? Nós vimos até agora a parte de programação estruturada, né? Estruturação por funções, onde você cria um programa extenso com algumas partições, né, como eu disse, as funções. Mas o código permanece muito grande e no futuro pode ser difícil de se entender, né, se você deixar num bloco só, num arquivo só. A orientação a objeto tenta aproximar a vida real da programação, tornando o mais intuitivo e fácil de entender, além de repartir o código, você divide para conquistar, digamos assim, você divide para poder entender ele por partes. Cada parte faz uma coisa em separado e depois você une isso, tá? E você usa isso separadamente, você encapsula, né? Então aí nós temos alguns, depois eu vou entrar nos conceitos, mas o que seria um objeto, né? Coisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita através de suas características, comportamentos e estados, né? Estados é uma palavrinha muito importante aqui no desenvolvimento. Então, não necessariamente tem que ser um objeto físico, né? Aqui eu botei uma imagem de uma maçã, um carro, uma raposa, né? Caramba, esqueci o nome, um canguru, né? Um canguru, uma zebra, uma pessoa, um trator, seria um objeto mais físico, né? Mas um objeto pode ser assim um produto, pode ser uma coisa um pouco mais abstrata, né? Como o que seria um objeto mais abstrato? Uma conta bancária, né? Você não consegue ver a conta bancária, ela não tem uma roda, um braço, ela tem uns atributos específicos, como o número, né? Mas ela está no meio digital, né? Então seria mais nesse sentido. Aqui nós vamos entrando em mais detalhes, né? O que compõe o objeto? Todo objeto pode conter características e ações que o definem, e isso também é passado para a programação, entre eles atributos, que seriam as variáveis, né, as características de um objeto, como aqui de uma pessoa, nós temos o nome, a idade, o endereço, né, um atributo de um carro, nós temos a marca, o modelo, a cor do carro, tá? O ano, são características que são importantes para distinguir os objetos ou que o caracterizem como objeto em si, tá? E nós temos os métodos, que são o que o objeto faz, as ações do objeto, né? Como uma pessoa, ela caminhar, escrever, nadar, e daí vai depender do contexto, né? Se você está implementando algo que uma pessoa pode fazer várias coisas, mas nem sempre é interessante descrever todos os métodos, porque não vão ser utilizados, né? Então isso faz parte da modelagem e da abstração de dados para um contexto específico, tá? O carro ligar, acelerar, desligar.
Então, na programação, quando definimos valores para atributos, chamamos de estado. O estado é um valor em um determinado momento do seu código, um determinado momento em que o código é coletado do banco de dados, em que o código é projetado na tela. Então, um objeto ele tem um valor dos seus atributos e em um determinado estado ele mostra aquilo, ele recupera aquilo. Tá? Vocês vão entender com mais detalhe mais para frente, mas é mais ou menos por aí. Isso pode definir a diferença entre outros objetos. Exemplo, dois carros têm o mesmo atributo chamado cor, mas cada vez que uma cor diferente use o mesmo atributo, mas com valores diferentes. Não, ficou um pouco confuso o texto aqui, desconsiderei aqui, tá? Mas basicamente assim, você pode declarar um objeto carro de uma cor azul e outro de uma cor vermelha, eles são da mesma classe, mas têm atributos diferentes que os distinguem, né? Tem estados diferentes para um atributo, tá? Então, mas devemos criar um objeto para cada objeto que vamos criar? Devemos criar um objeto para carro, criando os mesmos atributos e mesmos para cada um, reescrevendo? Não, porque nós temos a classe. Na verdade, a programação orientada a objeto deveria se chamar programação orientada à classe, tá? Porque na verdade é a classe que é importante, tá? O objeto nada mais é do que uma instanciação de uma classe, tá? Então, o que é a classe? Classe é uma forma de definir um tipo de dado em uma linguagem orientada ao objeto. Ela é formada por dados e comportamentos. Para definir os dados são utilizados os atributos, como a gente falou, os atributos que diferem os objetos. E os métodos também diferem esses objetos, mas são as ações dos objetos. E para definir o comportamento, né, são usados os métodos. Então nós temos aqui uma classe que seria o veículo, né? Ele tem aqui esses atributos, cor e modelo, e as ações, os métodos, locomover, frear, como exemplo. E eu posso instanciar objetos em que, né, botaria o tipo desse veículo como um carro, ele é um veículo, a moto é um veículo, a bicicleta é outro veículo, ok? O trator também é um veículo, né? Um veículo mais utilizado em um trabalho agrícola, mas é um veículo, você pode se locomover de um lado para outro, né? E eles são objetos, instâncias de uma classe, né, distintas. Então são instâncias de uma mesma classe que fazem coisas diferentes. Eles mantêm propriedades em comum. Isso é o que caracteriza eles serem da mesma classe, tá? Isso é importante. Então, pense na classe como um molde de um bolo. Você pode fazer vários bolos nesse molde. Objetos fazem exatamente a mesma coisa. São instâncias de classe, de uma classe, né? A classe é o modelo para a criação de objetos. Beleza? E daí você já começa a imaginar, então eles guardam atributos e métodos semelhantes um ao outro, mas eles podem ter atributos e métodos únicos, né? E é isso que faz a teoria da orientação ao objeto aí, os pilares da orientação ao objeto, que são 4 basicamente, tá? Na programação orientada ao objeto, temos 4 pilares básicos, fundamentais. Existem outros, mas esses são os principais. Muito importantes que devem ser seguidos nos projetos, né? Utilizando esses pilares, seguindo essas regras, digamos assim, você ganha algumas qualidades no seu código, facilitando, por exemplo, a manutenção do código. O teu código fica protegido, evitando erros, né? Você deixa o código um pouco mais otimizado, deixando ele mais rápido. Então, quais são esses pilares, né? A abstração, o encapsulamento, a herança e o polimorfismo, tá? Então, novamente, abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Vamos ver em detalhes cada um desses conceitos. O que é a abstração? É utilizada para a definição de entidades do mundo real. Essa abstração, muitas vezes ela é deixada de lado quando se estuda a orientação a objeto mais na prática.
Mas aqui no nosso curso e na universidade, assim, mais voltada para a computação, ciência da computação, é um dos pilares mais importantes, que é a capacidade de você conseguir modelar os seus problemas da maneira mais correta. Você tem uma lista de requisitos e você consegue visualizar quem é uma entidade forte aí, quem é uma entidade fraca, um possível objeto, que de atributos esse objeto deve ter, que funções mais importantes. Então, essa é a capacidade de observar o mundo real e definir ele em parâmetros, digamos assim, computacionais, tá? Então, sendo onde são criadas as classes, é utilizada para a definição de entidades no mundo real, sendo onde são criadas as classes. Essas entidades são consideradas tudo que é real, tendo como consideração as suas características e ações, como a gente falou dos atributos e dos métodos. Aqui tem um exemplo, né? Uma entidade no sentido de o que pode ser um objeto no futuro, né? Um carro, uma moto, as características, né? Tamanho, cor, como eu falei, e as ações, acelerar, parar, o elevador, o tamanho, o peso, ele vai subir, descer, uma conta do banco, tem um saldo, quais são as características importantes para a utilização em um sistema, limite, número, isso vai depender dos seus requisitos, né, do que o cliente espera, de quais são suas necessidades, né, e aqui umas ações que estão relacionadas a uma conta bancária. E isso é a abstração do mundo real, tá? Por isso que é o conceito. E o encapsulamento, né? É uma técnica utilizada para esconder uma ideia, ou seja, não expor detalhes internos para o usuário, tornando partes do sistema mais independentes possível. Por exemplo, quando um controle remoto estraga, né, aqui dando um exemplo da vida real, apenas é trocado ou consertado o controle e não a televisão inteira, né? São partes distintas. Mas a ordem que você passa para o controle, quando você aperta no botão de aumentar o volume, por exemplo, ele simplesmente reflete na televisão e você não sabe exatamente como que foi a energia, como que ela passou no chip que está lá dentro do controle, né? Isso não interessa para a gente, está encapsulado no controle remoto. Você só tem acesso ao quê? A uma API, né? A uma interface de usuário, que são os botões. Então você só aperta, você não importa saber muito como que a programação acontece entre a televisão e o controle para efetuar aquela ação. E esse é um exemplo que você deve tentar visualizar em outros cenários, tá? E aqui nós temos aqui palavrinhas que dizem respeito à parte do encapsulamento. O encapsulamento é o que você protege, né, quando para ter um certo controle do seu código. Você pode ter variáveis privadas que estão somente visíveis e podem ser modificadas em uma classe, ou podem ter variáveis globais que são modificadas e acessadas por diversas classes, né? São públicas, né? Aqui nós temos o conceito de público, privado e até também de protected, dependendo da linguagem de programação, tá? Então, aqui nós temos as definições mais claramente. Então, o encapsulamento não é obrigatório, mas é uma boa prática de programação e produz classes mais eficientes. Quais são os benefícios? Tornar as alterações invisíveis, né? Facilitar a reutilização de código e reduz os efeitos colaterais. O que são esses efeitos colaterais? Se uma classe altera uma variável que é dividida entre elas duas, que seria uma variável pública, se você deixa todas as variáveis públicas, por exemplo, você pode perder o controle do valor que aquela variável está naquele momento, tá? Isso é muito importante na hora de você alterar, na hora de você atualizar, excluir. Ou seja, você tem que ter controle dos valores da sua variável, você tem que ter controle
do estado das suas variáveis. E para isso você usa esse conceito de encapsular, de deixar ali o quanto mais próximo de uma classe e somente aquela classe conseguir alterar aqueles valores, melhor, tá? E nós vamos implementar aqui para ter um exemplo. Então, tipo de encapsulamento. O encapsulamento ele então está ligado a esses conceitos de público. Todo mundo tem acesso a esse atributo, né? Aqui atributo pensando como uma variável, ou uma função, ou até mesmo uma classe. Todo mundo consegue acessar aquela função daquela classe específica. Privado, somente a própria classe tem acesso ao atributo, função e subclasse. E protegido somente a própria classe, ou classes herdadas, né, subclasses, podem ser acessadas. Ou seja, quando você compartilha classes com atributos e métodos com os seus filhos, por exemplo. Tá? E vocês vão ver o que são essa parte de superclasse e de subclasse. Então, como que eu tenho acesso a atributos privados? Normalmente, na orientação a objeto, você declara uma classe, declara os seus atributos ali no comecinho, num negócio chamado construtor, que eu vou já falar em detalhes, e você cria métodos de getters e setters, né, de pegar valores e setar valores e atribuir valores, tá? E esses métodos são normalmente públicos, tá? É somente com eles que você vai interagir. Lembra do exemplo do controle remoto? Quais são os métodos públicos? O método de aumentar volume, de abaixar volume, de desligar, por exemplo. Quais são os métodos privados? É o método que ele verifica se tem pilha, energia no sistema, por exemplo. Né? Verificar energia, um exemplo. Ele é interno. Você não tem um botão que você verifica, né, não, que faz aquela função. O próprio controle faz porque está encapsulado lá dentro internamente. Né? Então, o método get significa pegar, ou seja, obter o valor da variável. Get name, get idade, e o set é a mesma coisa. Set name, set idade. Normalmente, para cada atributo, você tem um método que altera esse atributo. Tá? É uma boa prática. Fica um pouco trabalhoso na hora de programar orientado a objeto da maneira correta, mas corrige vários problemas. Tá? Então, o construtor, métodos de construção de atributos necessários quando o objeto é instanciado. A conta bancária sempre começa com o nome do proprietário. Ou seja, o construtor, normalmente uma boa prática é você declarar as suas variáveis em uma função no começo da sua classe. A gente vai fazer o exemplo e vai ficar isso claro. E já colocar um valor padrão para ela. Né? Quando você instanciar a sua classe, ela já tem valores por default, que fala, né? Por padrão. Tá? E isso é feito no construtor. É a primeira função que é chamada quando é criada uma classe, um objeto de uma classe, e ele executa aquela função meio que setando valores, né, importantes. Vamos terminar os conceitos de orientação a objeto, depois a gente vai para a parte de implementação. Tá? Herança. Isso é bem utilizado na linguagem que a gente vai ver de JavaScript e também no CSS, né? Então, imagine que uma fábrica de automóveis queira expandir as vendas para outros estilos de veículos, como motocicleta e aviões. Em sua linha de produção, eles passam por várias etapas diferentes, mas depois percebe que, apesar de terem vários produtos e etapas diferentes para cada um, eles repetiram etapas entre os produtos. Todo mundo tem um motor, todo mundo tem assento e todo mundo tem as rodas, nesse exemplo. Isso é herança, quando todas as classes têm uma característica comum herdada de uma superclasse. Então nós temos aqui um exemplo do funcionário. O funcionário pode ser uma classe modelo básica para todo funcionário daquela empresa. E depois você tem umas outras classes que herdam essas características do funcionário, que diferenciam o gerente. Ele tem atributos e ações diferentes de uma secretária ou de uma telefonista. Tá? Essas seriam as subclasses. Então,
Aqui nós temos palavrinhas que definem essa parte de herança, né? Se é uma herança abstrata, uma classe abstrata. Uma classe ou método que não pode ser instanciado, é, apenas herdado, tá? Você não dá um new, né? Não instancia, ele somente define outras subclasses. Final, uma classe ou método que só pode ser instanciado não herdado, ou seja, ele só pode ser, é isso que está falando aqui no texto, né? Ou extended, ou estender, quando uma classe herda, se estende de outra classe utilizando os métodos e atributos de outra. Ela não tem métodos e atributos próprios, tá? Essas são. E o polimorfismo, tá terminando, tá? Falta 3 slides aqui, uma de referência. Polimorfismo é quando você herda coisas de uma superclasse, mas você executa essa ação de uma maneira diferente dos seus colegas que herdaram aquela mesma classe. Tá? Então não podemos pensar em polimorfismo sem herança. O que é polimorfismo? Né? Diferentes formas de fazer uma ação, né? Uma mesma ação. Por exemplo, imagine que agora existem vários animais diferentes de várias maneiras, né? Mas similares em algumas. Entre as semelhanças, todo mundo emite um som nesses animais aqui. Então, nós temos a superclasse, que seria animal ou mamífero, né? E aqui nós instanciamos objetos que seriam um cachorro e eles têm o mesmo método herdado da superclasse animal, que seria emitir som, tá? Essa seria uma ação. Só que o som do cachorro é au au, do gato é miau e do leão aqui é roar, né? Eu não vou fazer aqui um mugido, o rugido, né? Mugido seria uma vaca, o rugido de um leão, tá? Então eles têm a mesma função, só que executam de uma maneira diferente. Seria meio que o polimorfismo, tá? Quando eles herdam de uma classe, mas implementam de maneiras diferentes o mesmo método. Quais são os benefícios também? E aqui nós temos aqui características do polimorfismo, seria sobrepor, substituir funções em subclasses e com diferentes implementações, ou sobrecarga, funções com o mesmo nome, na mesma classe, mas com assinaturas diferentes. Nós temos exemplos disso aqui em C++, tá? Muito comum. Mesma classe, só que umas têm implementações mais avançadas de métodos diferentes. E dependendo da forma como você usa, ele vai entender que você está querendo um método mais robusto ou menos robusto. Tá? Então vamos aqui para o exemplo, né? Let's code aqui. E já está ficando bastante tempo a nossa aula, mas é importante essa primeira aula, esses conceitos, tá? Aqui eu coloquei para vocês instalarem o Visual Studio Code para quem não instalou até agora, né? Que é uma IDE de desenvolvimento mais utilizada ultimamente, tá? Que você pode implementar em várias linguagens, você pode utilizar ela tem um conjunto de extensões que facilitam o desenvolvimento. Então daí vocês cliquem aqui, ele vai abrir, você instala no sistema operacional que vocês utilizam, correto? E daí nós vamos fazer assim, vamos criar lá na pastinha da aula aí de vocês, que vocês controlam. Eu vou criar aqui uma pasta chamada aula, vocês podem criar aula 1 ou projeto 1, é o que a gente vai mostrar de exemplo aqui. E eu vou abrir essa pasta, né, com o Visual Studio Code, tá? Aqui eu abro dessa maneira no Ubuntu, mas vocês podem abrir o programa, tá? Aqui o VS Code ou Visual, depois de instalar ele aí, né? Eu vou aqui abrir um novo arquivo e selecionar para abrir a pasta e tudo mais, tá? Ele fica mais ou menos assim. Eu vou fazer aqui para ficar melhor aqui para mim. Então você abre ele e aqui você pode abrir
uma nova pasta, eu prefiro daquela maneira, que ele já abre aqui a pasta aqui dentro, tá? Nesse contexto. Então aqui está aberta a minha pastinha aula aqui no meu, no meu controle de arquivos, tá? E o que a gente vai fazer? Aqui dentro nós podemos ou criar arquivos ou criar pastas, né? Desse nosso projeto aqui, ok? Vamos criar um arquivo inicial chamado index.html, tá? HTML. E aqui, ó, vocês percebam que primeiro que vamos criar a nossa base, nosso arquivo HTML. Eu acredito que vocês já tenham implementado que vocês já tenham implementado outras coisas no decorrer aí do curso, tá? Se tiverem dúvida, coloquem lá no fórum, a gente responde, tira essas dúvidas. Então, eu vou criar aqui uma estrutura HTML. O meu, ele já é meio que completo. Eu vou selecionar aqui a HTML5 quando eu estou escrevendo e vou dar Enter. Ele já coloca aqui as tags, né, a estrutura principal do arquivo, coloco o title, que eu vou colocar aqui, vai ser um projeto JavaScript aqui. Inicial, depois a gente muda, né? E bom, eu vou na parte para vocês depois vão tirando as dúvidas, né? Eu vou partir do princípio que vocês já sabem como é uma base do HTML, mas se não, tem a apostila ali para vocês darem uma lida e auxiliar aí na, na, na referência aí de vocês. Tá? Eu vou criar uma div aqui. E aqui dentro eu vou colocar um H1 só para aparecer lá. A gente vai fazer uma listagem de produtos, tá? Então vai ser um controle, vai ser um sisteminha básico de controle de produtos. Eu vou fazer esse exemplo. Ok, vou salvar aqui. E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Percebam que o meu cliente colocou um íconezinho aqui diferente, né? Não sei se vocês estão. Tem algumas extensões, ó. Quando você clica aqui do ladinho em extensões, esses quadradinhos, para quem não fez ainda, eu aconselho instalar algumas extensões, tá? A primeira extensão é o ESLint para o JavaScript, tá? ESLint. Vocês digitem aí. A outra é o HTML CSS Support, esse HTML Snippets, eu vou passando devagar para vocês. Esse IntelliCode, deixa eu ver aqui, qual outra aqui? Tá, instalem também essa Live Server que a gente vai utilizar. Eita, então são várias, né? São várias. Aqui a minha tem várias, mas eu tô. Tá, o Preler também é bom utilizar, tá? Que ele completa o código para vocês, deixando, botando umas cores, indicado. Tem uma outra aqui que auxilia a forma de vocês implementarem. Essa daqui, tá? A Tab9 e Autocomplete. Ele utiliza inteligência artificial para dar sugestões do código. Ele vai lendo a forma como você implementa, desenvolve e vai sugerindo. Tá? Então, são basicamente essas. Eu prefiro um tema escuro, tá, para desenvolver. Isso vai de cada um. Mas aí, ó, voltei aqui para o explorador e vamos dar continuidade, tá? E daí, ó, eu vou salvar esse meu arquivo, Ctrl S aqui. Aí, depois de instalar o Live Server, aquela extensão, ele vai habilitar o botão direito aqui, ó, Open with Live Server. E daí ele vai abrir aqui para mim uma aba no meu navegador, tá? Ele meio que cria um servidorzinho web aqui para você executar suas páginas, tá? Dele atualiza em tempo real. E daí a gente pode fazer isso aqui. Eu vou botar aqui na mesma tela, ó, botar aqui mais pro ladinho.
essa aba aqui abriu e o meu código aqui do lado, e daí a gente tem uma maneira de visualizar a execução do código, a mudança do código. Por exemplo, se eu botar 23 aqui que saiu Ctrl S, ele já atualiza aqui para mim, tá? É só para isso. Então vamos continuar aqui. Nós vamos fazer primeiro a estrutura do nosso projeto, né? Deixa eu apagar esse 23, foi só para testar essa parte. Qual é a estrutura do nosso projeto? Nós vamos criar aqui, ó, uma pasta aqui dentro da raiz, né, da aula aí do meu projeto principal, uma pasta chamada JS, em minúsculo mesmo. Dentro dessa pasta, então, clique aqui dentro, meio que abre ela aqui, cria um arquivo chamado script.js, tá? Se tiver mais de um script, então a gente vai botar aqui script 1, tá? Script 1. E agora eu clico aqui fora novamente, eu cliquei fora aqui para selecionar a aula, eu vou criar uma outra pasta chamada CSS. Então tá no mesmo nível, né? Eu tenho aqui ele criou um VS Code, que é uma pasta oculta por causa do live server, tá? Mas então eu cliquei aqui em CSS e vou criar um arquivo aqui dentro da pasta CSS chamado style.css. Style, né? Style. E aí, beleza. Então essa é a nossa estrutura básica. E nós devemos, aqui deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui para ficar melhor para vocês verem. Nós vamos integrar esses três arquivos, tá? O CSS, ele é inserido dentro do head, tá? Acredito que vocês já tiveram aula de desenvolvimento web básico, ou estão tendo agora. E normalmente os CSS são inseridos aí em cima do title, embaixo. O importante é que ele esteja dentro do head. Então eu vou digitar. Depois de vocês instalarem aquelas extensões, o código vai ficar saindo mais facilmente. Então eu vou digitar, por exemplo, eu vou digitar link, tá? Link, e aqui eu percebo que ele dá um exemplo para mim, CSS aqui, ó, CSS. Ele já, se não fizer isso para você, meio que ele fez automático para mim, ele bota o rel e o href, vocês digitem aí, tá? E o href é onde está esse arquivo, eu estou linkando, né? Ele está dentro da pasta CSS, né? Então eu estou puxando esse arquivo style que está aqui dentro, tá? Você poderia linkar também o JavaScript aqui, chamando a tag script, tá? Script aqui, ó, ele também dá um exemplo de src aqui, ó, que é onde está o source, né? A fonte do seu arquivo JavaScript. E ele está onde? JS/script1, ó, ele listou ali para mim. Salvei. Você pode linkar eles dessas duas maneiras. Mas existe uma boa prática de você importar os arquivos scripts. Vou dar um Ctrl X, selecionei, lá para a última linha do seu código, mas dentro da tag body, né? Dentro da tag do corpo, tá? Então, os CSS, outros scripts externos, né? Você pode talvez importar aqui no cabeçalho, mas os seus scripts internos, ele é interessante colocar ele no final aqui embaixo, digamos assim, tá? Mas ainda assim dentro da tag body. Por quê? Vocês vão entender isso mais na frente, mas basicamente é porque os scripts vão manipular as tags que estão aqui dentro. E o código de uma página web, ela é lido de cima para baixo, da direita para a esquerda, né? E quando você executa o index HTML, ele vai montar uma árvore de objetos chamada DOM, né? Ou DOM, que é o Document Object Model. E basicamente você usa o JavaScript nesse contexto aqui para modificar os valores dessas tags, tá? Professor, não estou entendendo nada que você está falando. Então, leia a apostila, tá? Mas o conteúdo é isso. Para vocês entenderem, vocês vão ter que ler, tá? Mas, basicamente, para a gente também não implementar as coisas sem saber o que a gente está fazendo, quando você implementa uma página,
você tem controle aos elementos dessa página, ok? Que elementos são esses, né? Aqui no Chrome você pode ter acesso, ó, eu vou dar abrir uma nova aba aqui, e não, aqui nessa nossa página mesmo, controle de produtos. Você pode clicar com o botão direito aqui e inspecionar. Aqui dentro você tem umas abinhas, né, aqui nessa parte do desenvolvedor, digamos assim. E uma é o console. O que é o console? É onde você coloca o código JavaScript. Tá? Aqui dentro ele executa código JavaScript. No navegador ele tem um interpretador JavaScript. O do Chrome é chamado V8. Tá? Onde ele aceita código JavaScript. Então eu posso declarar uma variável aqui, let x recebe 10, ó, declarei uma variável. E quando eu chamar aqui um x mais 1, ó o resultado, 11. Ele está pegando, é como se fosse em Python, né? Um interpretador aqui de código, tá? Isso aqui é código JavaScript. E como eu estou dentro de um contexto web, eu consigo ter acesso à minha página. Na verdade, eu consigo ter acesso à minha janela do navegador, tá? E só para a gente entender, para vocês entenderem como que funciona isso. O DOM ele é composto assim, por uma tag chamada a janela do navegador é o window. Ó, quando eu começo a digitar, o window. E olha o que ele me retornou. Ele me retornou um objeto com vários métodos e variáveis e classes. Então, eu também tenho acesso muito facilmente a um objeto que é o principal aqui, que é o document, tá? Document, que ele, olha aqui o que ele me retornou. Ele me retornou o documento HTML. Ó, se eu abrir aqui, ó o documento HTML, que é o nosso código, o HTML, o head, olha aqui, ó, a gente importando o nosso CSS, o nosso title, né? O title é o que aparece aqui em cima, ó. O body. Então isso daqui seria a nossa árvore de tags, né? E se eu modificar os valores dela, aqui ó, o body aqui, ó, o corpo, né, do nossa página, eu botando o mouse em cima, ó, eu vejo que tem um controle de produtos. Então eu tenho o código fonte, que é uma coisa, e aqui eu tenho em memória, né, em tempo de execução, um retrato dessa página. Tá? Então, se eu alterar esse valor aqui do H1 aqui no meu dentro do meu console, ó, se eu botar aqui tracinho UFRR e dar Enter, olha o que ele faz, ele reflete na minha página. Eita, mas modificou o meu código fonte? Não, você não está modificando o código fonte, você está modificando uma cópia do teu código fonte que o navegador usou para montar, tá? E basicamente é isso que o JavaScript faz numa página web. Ele modifica o HTML e o CSS para fazer as coisas, tá? Por isso que eu dei essa introdução. Então, se eu recarregar o código, ó, ele volta ao normal, porque ele puxou novamente esse código base aqui, tá? Não o que estava em memória. Beleza? Coisas novas, talvez vocês estejam aprendendo, coisas que alguns de vocês já saibam, mas é importante saber. Então vamos aqui dar continuidade para a gente terminar essa nossa primeira aula. Já que a gente está falando em JavaScript com orientado a objeto, a gente vai fazer o nosso primeiro objeto, né? Qual que seria um objeto aqui de um controle de produtos? Seria o nosso produto, né? A nossa classe produto. Então aqui, ó, vou pensar aqui, deixa eu abrir aqui só uma coisa aqui para a gente desenhar e vai ficar melhor para eu representar aqui as ideias, tá? Esse Jamboard aqui, ele me mostra um quadro branco aqui, digamos assim, onde eu posso escrever. Então, vou mudar aqui o meu pincelzinho. E aí, então, o nosso produto, imagina que você tem ali você está vendendo, sei lá, um sapato na Netshoes. A gente tem a página do produto, né? A gente tem a página do produto aqui.
prod, eu vou botar aqui, tá? De produto. A gente tem a imagem do produto, nós temos o nome, nós temos o preço dele, tá? Isso aqui são atributos, correto? E nós temos aqui, sei lá, botões de eu quero comprar, digamos que a gente tem um controle de estoque aqui, tá? Eu tenho aqui um de adicionar, né, um maisinho aqui, ou eu tenho um botãozinho aqui de remover, que é um menuzinho. Então, um exemplo. Então, como que eu modelo isso, né? Nós podemos, então, definir que eu tenho aqui uma classe produto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Uma classe. Eu queria dar um enter aqui, ele não está indo, mas eu acho que eu vou dizer que é o produto. Então, na verdade, vou botar assim, ó. Produto é uma classe. Produto é uma classe, porque eu posso ter mais de um. E quais são os atributos desse produto? Quais são as variáveis aqui? Um produto normalmente ele tem um ID, normalmente a gente define assim, tá? Um ID, ele tem um nome, ele tem um preço, vou botar aqui valor, tá? Esses são os, aí eu vou botar aqui em cima, atributos. E um produto tem esses atributos aqui, tá? E ele tem também os seus métodos. Quais seriam os métodos? Um produto eu posso adicionar, botar aqui entre parênteses, né? Remover um produto para um sistema, né? E fazer uma maneira melhor aqui. Bom, e é basicamente isso. Eu acho que dá para botar aqui eu desenhei meio feio, eu vou fazer um quadradinho mais exato aqui. Então nós temos os atributos, foi o que a gente viu no começo da aula. E os métodos. E como que isso daqui forma o meu objeto. Eita, é isso mesmo, né? Então, quando eu instancio uma classe, produto, eu tenho acesso a isso daqui. Como que eu implemento isso? Vamos implementar isso daqui no nosso arquivo JavaScript. Aqui ele aceita código JavaScript. Eu posso declarar uma função X aqui, né? Function. E como que eu declaro função? Como eu tenho um retorno, né? Retorna algum valor e assim por diante. Eu posso fazer nossos laços, né? For let i igual a 0 até, ó, ele até já complementa para mim aqui, é i menor que algum tamanho, i mais mais, é um laço de repetição. Eu tenho if, então aqui é o código lógico em si, né? E o que a gente vai fazer? Nós vamos declarar uma classe. Qual é a nossa classe? Então, uma class, ó, ele tem palavras reservadas. Uma classe produto. E aqui uma coisa interessante. Normalmente as classes no JavaScript, em outros ambientes também, começa com letra maiúscula, tá? É uma boa prática. Beleza. O que a nossa classe produto vai ter? Ela tem os atributos. Onde eu coloco os atributos? Normalmente você chama uma funçãozinha aqui chamada constructor. Ó, constructor. E aqui não precisa, é opcional escrever function, na verdade function, né? Não precisa, você pode colocar somente o nome mesmo assim entre aspas. O que ele vai definir que é uma função, aqui nesse nosso contexto de classe, são os parênteses, tá? E beleza. Aqui dentro dos parênteses é onde eu
eu recebo atributos, né? Eu recebo parâmetros. Então essa é uma funçãozinha e fora do constructor, tá? Mas dentro ainda da classe eu boto os meus métodos. Quais seriam os meus métodos? Eu posso declarar um método adicionar. Vamos fazer esse mesmo modelinho aqui que a gente está vendo em tela, tá? Então adicionar e eu vou chamar uma função alert aqui, adicional aqui, ó. Foi passando somente um texto na nossa tela do nosso navegador. Uh, adicionou um produto, tá? É só para dar um alertazinho. Isso daqui já é um objeto? Não, isso daqui é uma classe. Quando que ele se transforma em objeto? Quando eu instancio uma classe. E como que eu instancio uma classe? Normalmente você usa uma palavrinha reservada chamada new, né? Então eu pego aqui fora da classe, eu vou instanciar uma classe. Vou botar aqui let produto com letra minúscula. Aí você pode botar produto ou produto 1, só para que ele vai ser um objeto dessa classe, tá? Eu vou botar só produto aqui. E eu igualo ele a um new produto e abre e fecha parênteses. Ah, mas isso aqui é uma função? Calma lá, não é uma função, é uma instância dessa classe. É que no final das contas, para o JavaScript, a classe também é uma função, mas aqui não vamos entrar nesse mesmo, não vai confundir a cabeça de vocês, mas é dessa maneira que se faz. Se eu salvar esse arquivo, eu vou conseguir aí agora, ó, por exemplo, interagir com essa nossa classe, tá? Então, aqui, ó, no meu código, eu só tenho isso daqui por enquanto. Mas eu vou criar um botão, button. Aqui é tudo do HTML, né? HTML5. Que adicionar é o texto que vai estar dentro do botão. Quando eu salvar, ó, ele já aparece aqui, ó, o botãozinho. Ele não está fazendo nada ainda. Como que eu integro o meu HTML com o meu JavaScript? Aí eu posso chamar aqui uma funçãozinha chamada onClick. E entre os aspas duplo, eu agora, ó, eu já tenho, quando eu salvar aqui, o meu arquivo ele carregou aqui, e daí ele meio que deu um include. Você lembra lá do include do C, da nossa programação em C? É como se ele adicionasse essa biblioteca. E dentro desse nosso arquivo JavaScript, ele tem instanciado esse carinha, esse objeto. E aqui eu consigo acessar esse objeto, tá? Eu consigo chamar produto aqui, produto. E eu acesso os atributos e métodos do produto com um pontozinho aqui. Então, se eu vou chamar o adicionar, abre e fecha, eu estou chamando um método, né? Por isso que eu chamei dessa maneira. E vou salvar. Salvei. Será que se que eu clicar aqui vai acontecer alguma coisa agora? Olha lá, ele chamou ou adicionou um produto. Ou seja, eu interliguei os dois arquivos. Ele foi lá e executou esse trecho de código para mim, tá? Então, é isso. Eu posso criar um outro botão aqui chamado remover. Opa, pegar aqui o botão todo, né? E aí a gente vai para o final da aula aqui, remover. Opa, remover. Adicionar e remover. E aqui essa função ainda não está implementada. Eu vou no meu arquivo JavaScript, que a gente chama de a lógica de negócio, onde acontecem as coisas. Aqui vocês estão percebendo que o que executa as coisas, o código que executa, está separado do visual, né, da estrutura. E ainda o visual mesmo que a gente vai fazer em CSS tá ou em outro arquivo. As coisas ficam separadas, né? Aqui eu vou remover, né? Vou renomear essa função e aqui removeu um produto. Vou botar só removeu para não confundir com o de cima. E agora, ó, os dois tá adicionar. Eu tenho que mudar o nome aqui, ó, dentro, né, entre os botões aqui, remover ou excluir e tal. Aí ele já removeu, está chamando uma parte do código diferente. E os atributos que foram ditos? Os atributos, normalmente a gente declara
aqui dentro do construtor, tá? E, por exemplo, um produto, vamos declarar aqui 3 atributos, um ID, um nome e um valor, para a gente poder mostrar aqui numa tabelinha e fazer alguns cálculos. Eu não posso colocar ele direto assim, ID igual, sei lá, e ele ter um valor inicial 0, ponto e vírgula, nome produto, e aqui ele inicia vazio, né, sem nenhum nome. O jeito correto de fazer é você colocar uma palavrinha reservada para dizer que esses atributos são dessa classe aqui, produto, tá? E como que eu faço isso? Aí eu vou apagar aqui, você precisa da palavrinha reservada this, tá? O que que é o this? Só para vocês começarem ou tirar essa dúvida de uma vez por todas. É como se eu estivesse falando produto ponto um atributo id recebe aí um valor, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, produto ponto name, né? No caso aqui nome produto. Aí você poderia instanciar um valor inicial do produto, né? Sei lá, tênis. Todos os produtos são instanciados com esse nome, mas normalmente o nome fica. Depois você altera esses valores com as funções, né? Com os métodos. E em vez de usar produto, você utiliza this, tá? É assim que se programa aqui. Então o this representa isso. E aí eu vou botar o this valor. E aí agora eu tenho 3 atributos e ele também vai iniciar com 0, tá? Que eu tenho acesso agora, porque eu instanciei e eu tenho acesso no meu código, que eu vou recarregar. Na verdade ele já recarregou quando eu salvei, né? E aqui ele está chamando aqui o nosso produto e eu também tenho acesso, e aí a gente vai ver na próxima aula, na terceira aula, aos nossos atributos, né? Nesse ambiente, olha aqui, ó, se eu ir lá no nosso console e eu digitar produto minúsculo aqui, ó, produto, e dar enter, olha o que ele me retornou aqui. Ele me retornou um objeto com aqueles atributos e com um prototype, com os métodos, tá? E ele tem uns outros métodos escondidos aqui, né? E aí fica para a próxima aula. Essa aula a gente já viu muita coisa. Eu não sei nem quanto tempo deu, mas a gente se encontra na próxima aula. Beleza? Vão fazendo esse projetinho e a gente continua na próxima aula a parte de estrutura. Vai mexer com CSS. Estruturar na cara do nosso sistema. Beleza? Até mais.